Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Espero que você esteja bem. Espero que a sua família esteja bem, que a sua casa esteja bem. Vamos, após esses louvores maravilhosos, após essa oração que tocou o nosso coração e que nos aproximou ainda mais do Pai, nós vamos entrar na palavra agora. Esse é o mês em que o Senhor está tratando a nossa identidade. E o Senhor tem ministrado muito conosco a respeito disso. Confesso que minhas pernas tremem. Eu amo pregar aqui na minha igreja. Eu amo ministrar a palavra do Senhor. Minhas pernas tremem toda vez. E ainda mais com esse assunto em que mexe com a vida das pessoas, a identidade. Identidade é onde você sempre vai arrumar uma guerra com o mundo espiritual. Porque o inimigo, se ele mexer na sua identidade, se ele mexer naquilo que o Senhor plantou em você, ele mexe em toda a estrutura de construção, de presente e de futuro. É onde ele sempre vai atacar. Você sempre vai ser atacado na sua identidade. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Só até aí. O que é identidade? A identidade é algo que eu sou. Identidade é algo que eu vivo. Identidade não é algo que se imita, porque cada um tem a sua identidade. Então identidade não é algo que se imita. Eu vou imitar a identidade do outro. Eu tenho a minha identidade. O que o dicionário diz sobre isso? O dicionário fala assim, identidade é um conjunto de características próprias e exclusivas com as quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas, objetos inanimados uns dos outros, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante os seus semelhantes. Ou seja, a identidade é um conjunto de características próprias e exclusivas. Você tem a sua, eu tenho a minha identidade. Só que existem 5 identidades. 5 identidades, eu vou falar sobre elas. Existem também 7 camadas de identidade, mas aí é outro assunto. Mas eu vou falar sobre 5 identidades. Nós vamos falar sobre a identidade que é criada baseada naquilo que Deus falou. A identidade baseada naquilo que os seus pais falaram. A identidade baseada naquilo que o seu país fala, a sua cultura fala. A identidade que é gerada a partir da forma que você se vê. E a identidade que é gerada a partir da opinião dos outros. Tudo isso influencia na construção da sua identidade. Aquilo que Deus falou, aquilo que os seus pais falaram, aquilo que o seu país fala para você, a sua cultura, aquilo que você se vê, a forma que você se vê e a forma com que as pessoas se vê. A que mais importa é o que Deus disse. E das 5, a que menos importa é o que as pessoas dizem a seu respeito. E às vezes a gente não entende isso. Mas eu vou chegar lá. Então, existem o que Deus falou, existe o que os seus pais falaram. Eu fico imaginando o que seria dessa geração se todos os pais soubessem formar a identidade dos seus filhos baseado naquilo que Deus mostra para eles, não baseado naquilo que eles querem. Mas a primeira identidade que vamos por ordem. Primeira identidade, aquilo que Deus falou. Você é formado por aquilo que Deus falou ao seu respeito. E se você tiver de ouvidos tapados para o que Deus fala ao seu respeito, você não consegue se enxergar corretamente. Se Deus falou algo ao seu respeito, presta uma coisa, é isso que você deve levar para a sua vida. Se Deus falou algo para você, se Deus falou algo na palavra com relação a você, essa deve ser a forma de você viver.
É neste lugar, é nesta coisa que você deve investir o seu tempo, que você deve investir as suas finanças, que você deve investir o seu crescimento, baseado naquilo que Deus falou. Porque se Deus falou, você não precisa ter dúvidas. Se Deus falou, já é. Uma coisa que eu sempre falo, eu estava até conversando com o pastor, se Deus falou algo, já está pronto. É só pegar, é só viver aquilo. Porque Deus não é menino que brinca de palavras. Deus falou assim, ó, vou fazer isso, estou fazendo isso, já está pronto. Se Deus falou, já é. Então a minha identidade deve se basear naquilo que Deus falou de mim, que Deus falou a meu respeito. O que Deus falou? Olha, nós acabamos de ler, Gênesis 1. Deus falou que você é a imagem e semelhança dele. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Estávamos na reunião e falamos assim sobre ser criativo. Você é imagem e semelhança no Deus que criou todas as coisas. Logo, você também é um ser criativo. O que Deus falou para você? Deus falou que você é filho. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos. Deus fala para você, você é o meu filho. Então assuma a identidade de filho de Deus, porque é o que Deus falou. Olha o que Deus falou para você, que você é amado. João capítulo 15, versículo 13, fala assim, ó: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, você é amado, e essa é a identidade do que Deus fala para você. Então a sua primeira identidade é baseada naquilo que Deus fala ao seu respeito. Deus fala que você é imagem e semelhança, Deus fala que você é filho, Deus fala que você é amado, Deus fala que você foi criado de uma forma especial. E é essa forma que você deve levar a sua vida. Você deve levar a sua vida baseado naquilo que Deus criou, naquilo que Deus falou para você. Essa é a primeira identidade do homem. A segunda identidade que você carrega com você é a identidade gerada baseada naquilo que os seus pais te ensinaram, naquilo que os seus pais fizeram. 90% dos pais, infelizmente, erram na formação dos seus filhos, porque eles não buscam a essência daquilo que Deus criou para o seu filho, daquilo que Deus quer para o filho. Eles formam os filhos baseado naquilo que eles querem para os filhos deles. E aí os pais erram quando fazem isso. Porque eu devo exercer a identidade do meu filho, criar o meu filho na identidade baseado na essência daquilo que Deus quer para ele. E é por isso que os pais precisam se importar e buscar ouvir a voz de Deus, para ouvir de Deus aquilo que é para o filho ser, aquilo que é para o filho fazer. Tolos são os pais, infelizmente nós vemos isso, que investem todo o seu tempo criando os seus filhos para fazer e não para ser. Estou criando meu filho para fazer medicina, estou criando meu filho para fazer direito, estou criando meu filho para fazer psicologia, mas aí a gente vive uma geração de jovens que são depressivos, que estão tristes, porque eles vivem para agradar os pais e eles não conhecem a identidade daquilo que Deus quer para eles. Não estou falando que é errado você investir na educação do seu filho, não é isso, mas você precisa ouvir aquilo que Deus quer para o seu filho. E filho, você precisa entender que você precisa ouvir a voz de Deus também. Porque às vezes, eu não estou falando para você desonrar os seus pais, tá? Não me entenda errado, honrar pai e mãe. Mas eu vou chegar lá ainda nessa parte. Mas você precisa ter consciência do que Deus fala a seu respeito. Acima de todas as outras vozes. Acima de todas as outras identidades. Então preocupe-se, pais, em fazer com que os seus filhos tenham identidade plena e revelada por Deus. Olha o que a Bíblia fala em Salmo 127, 3. Fala assim, ó: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. O que a Bíblia está falando para você? Que seu filho é uma flecha. O que você vai fazer? Você vai esticar ele, né? Imagina uma flecha, vai esticar ele. Quem vai dar a direção? É Deus. Você vai ajustar. Então, eu pego meu filho como uma flecha, direciono baseado naquilo que Deus falou que Ele quer que ele seja,
e eu solto a flecha e Deus dá o caminho. E assim você forma a identidade do seu filho. Essa é a segunda identidade. Primeira identidade, aquilo que Deus falou. Segunda identidade, o que seus pais falaram. Não se preocupe somente com as funções dos seus filhos, com o trabalho dos seus filhos. Procurem criar a identidade de Deus na vida dos seus filhos. Ah, mas eu levo meu filho para a igreja, mas isso não é gerar identidade. Revelar a identidade é você ouvir a essência do que Deus quer para os seus filhos e, como uma flecha, você direcionar ele para aquilo que Deus quer. Qual que é a terceira identidade? A identidade que a sua cultura fala, o seu país fala. Cá entre nós, não estou sendo antipatriotas, tem muita coisa na cultura brasileira que não dá para carregar. Tem muita coisa que a cultura brasileira injetou nas pessoas que não dá para conviver. Por que, Elias? Oh, Deus. Porque muitas coisas que a nossa cultura ensina está fora dos padrões do Senhor. Quando você entende que você não faz mais parte de uma nação, de um país, você faz parte de um reino. Você para de dar prioridade para a cultura do seu país. Não estou sendo antipatriota, falei. Mas quando você entende que você foi criado para viver num reino de Deus, o Brasil, o seu país, se torna somente um bairro. Se torna somente um lugar de moradia. Porque aí eu aplico em mim aquilo que eu recebo da minha nação. Que nação? Nação celestial. A nação que Deus implantou em mim. Porque você não foi criado para um lugar físico, você foi criado para uma nação celestial, que é a nação de Deus, o reino de Deus. A nossa verdadeira nação é o reino dos céus. Então, se aquilo que a minha cultura, aquilo que o meu país me ensina está contra aquilo que o meu reino, onde eu vou habitar, me ensina, eu não vou de acordo com os padrões da minha cultura. Claro que o nosso país deve ser defendido, nosso país deve ser honrado, mas lembre-se que o seu país é apenas um bairro, a sua moradia, a sua cidade é celestial. A nossa prioridade não é servir a cultura daqui, mas viver a nossa identidade de cultura dos céus e fazer com que a cultura daqui seja transformada pela cultura daquilo que eu ouço de Deus. Ou seja, eu sou o embaixador do céu na terra. Eu sou um representante do céu na terra. Essa é a minha identidade. Então eu venho para o meu país e é baseado naquilo que eu conheço do reino dos céus, eu gero transformação no lugar onde eu habito. E a nossa identidade cultural define muito quem nós somos. Muito. Por exemplo, Donald Trump venceu as eleições mexendo na identidade deles. O que ele mais falava? Eu vou fazer a América ser grande de novo. Já é grande. Mas quando falava isso, ele falava, não, a gente tem que ser grande. Porque americano gosta de grandeza, né? Gosta de ser o número 1. Então quando ele falava, tá bom, mas eu vou melhorar. Mexia na identidade dele. Quando você mexe na identidade do país, você revoluciona as coisas. Então entenda, a sua cultura não é baseada naquilo que o seu país te ensina. A sua cultura é baseada naquilo que a palavra do reino te ensina. Porque se você andar de acordo com a sua identidade de cultura, você anda fora da sua identidade dos céus. Espero que você esteja entendendo. Quem está aqui, algumas poucas pessoas estão aqui, está entendendo? Amém. Eu estava sentindo falta disso, de um amém. Oh Deus, vamos lá. Então, minha identidade é baseada naquilo que Deus fala sobre mim, aquilo que meus pais me ensinam, a minha cultura, e a minha identidade é formada naquilo que eu vejo em mim mesmo. A forma que eu me vejo. Primeiro de tudo, quanto mais, olha só, como você tem que se ver? Quanto mais resultados você gera, melhor é o seu ponto de vista de você mesmo. Como assim, Elias? Uma pessoa que não se vê bem é porque ela não gera resultado naquilo que ela foi chamada para fazer. Você recebeu um chamado de Deus, você não exerce, você se vê como? Como alguém pequeno, como alguém fraco. Justamente porque você não está exercendo resultado naquilo que Deus falou para você fazer. Então, por isso que é importante eu ouvir aquilo que Deus fala a meu respeito, para eu me enxergar assim. Então, quando eu ouço o que Deus quer,
quando eu ouço aquilo, o direcionamento de Deus, e eu exerço aquilo, eu gero um resultado espiritual que faz com que eu me veja capaz de exercer aquilo. Porque eu já ouvi de Deus que eu posso fazer aquilo. Então a forma com que eu me vejo influencia nas minhas ações. Ah, eu não sou capaz, então eu não faço. Então eu não gero resultado, eu não gero transformação na vida de ninguém. Porque eu me vejo assim. Ah, eu não consigo. Não vai fazer. Então a forma, aquilo que você expressa com relação a você mesmo, manifesta que você não vai gerar um resultado daquilo que Deus quer que você faça. Deus falou para você, vá, mas eu tenho medo, vou ficar parado. Pronto. Aí você vai sempre se ver como um medroso. A forma que você se vê ao seu respeito deve ser baseado naquilo que Deus falou de você. Não de acordo com as suas crenças limitantes, mas baseado naquilo que Ele colocou em você. Se você se vê como alguém que é a imagem e semelhança do Criador, se você se vê alguém como alguém general de guerra, alguém que sabe que foi criado para gerar resultado, que foi criado para transformar vidas, que foi gerado para poder trazer transformação, para poder pregar o Evangelho, para poder levar salvação, você vai agir de acordo com aquilo que Deus já falou, porque eu me vejo compatível com aquilo. Ah, Elias, eu não consigo me ver assim, mas Deus te vê assim. Então comece a se enxergar com os olhos espirituais, com os olhos que são os olhos de Deus. A Bíblia fala em Tito que as pessoas puras, para as pessoas puras tudo é puro, porque ela se vê assim. Ou seja, se eu me vejo como Deus me vê, a minha atitude vai ser baseada naquilo que Deus quer que eu faça. Então não se veja como o menor do menor, do menor, do menor. Estou falando sobre humildade. Humildade é outro assunto. Você tem que ser humilde. Mas você tem que se ver como Deus te vê. Deus te vê como forte. Deus te vê como filho. Deus te vê como um guerreiro. Deus te vê como sacerdote. É assim que Deus te vê. É assim que você tem que se ver. Olha só o que a palavra fala para você. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que a Bíblia está falando que você sou. Ele está falando assim, ó, talvez você seja isso. Ele está falando, você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo adquirido. E é assim que você tem que se ver. Somente se vendo assim, você gera resultados propícios disso. A forma que você se vê depende muito de algumas coisas. A forma que você se vê depende das experiências de vida que você teve. Ou seja, eu tive experiências ruins, Elias, na minha vida. Por isso que eu não consigo. O que você vai fazer com essas experiências ruins? Ressignificar. O que é ressignificar? Pegar aquilo que é ruim que aconteceu, transformar para converter em outra coisa. Por exemplo, Elias, isso aconteceu com uma mulher. Ela teve a filha desaparecida. Depois de anos com a filha desaparecida, descobriu que a filha estava morta. Notícia ruim, notícia pesada. Sabe o que ela fez? Criou um instituto de acolhimento para as mães que têm seus filhos desaparecidos. Ressignificou. Pegou aquilo que era ruim, transformou em algo bom para os outros. Ressignifica. E aí você começa a se ver. Ou seja, ela não só se viu como vítima, ela viu naquilo um ponto de experiência para ajudar alguém que é vítima daquilo que ela também foi. Ressignificou. A forma que eu me vejo é baseado nas pessoas que estão à minha volta. Existe uma frase que é muito verdade. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se eu só convivo com pessoas de baixo nível de inteligência, se eu só convivo com pessoas fuxiqueiras, se eu só convivo com pessoas que só falam palavrão, eu me torno fruto do meio. As 5 pessoas da minha volta só falam palavrão o dia inteiro. Quando menos esperar, eu estou soltando um monte de palavrão. As 5 pessoas da minha volta só tem coisa ruim, pessoas extremamente nervosas, eu me torno nervoso. Você é a média das 5 pessoas. Como que eu sei a minha nota então? Eu vou dar uma nota. Eu pego e avalio as 5 pessoas que estão ao meu redor. Eu vou dar uma nota de 1 a 5 para cada um. De 1 a 10. Pego um é 7. Um é 8.
Esse é 3. Esse aqui é 5. Esse é 1. Somo tudo e divido por 5. Essa é a minha nota. Ou seja, eu preciso andar com pessoas que tenham melhor nível espiritual, melhor nível de busca, melhor nível de sinceridade, melhor nível de argumento. Porque senão eu começo a me ver da mesma forma que as pessoas são e eu começo a me tornar do jeito que as pessoas ao meu redor são. A forma com que eu me vejo depende muito de palavras de patrocínio. O que é isso, Elias? Palavra de patrocínio. Quando um pai chega num filho e fala assim, ó, você vai conseguir. Palavra de patrocínio. Opa, vou conseguir. Meus pais sempre falaram, você vai ser um menino de Deus, você vai ser um pregador, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Sempre com palavras boas de patrocínio. Você vai conseguir. É muito ruim quando as palavras de patrocínio é, você não consegue. Você não sei o quê. Isso mexe um pouco com a gente e essa vai ser uma próxima identidade que eu vou falar. Mas você nem é famoso, está fazendo isso. Mas você não sei o quê. Palavra de patrocínio. Depende muito da forma que eu me vejo. Todo mundo fala pra mim, você não vai conseguir. Aí eu falo, nem vou tentar, eu não vou conseguir mesmo. Fulano falou que eu não vou conseguir. Ciclano falou, nem vou tentar. Aí a forma com que eu me vejo é influenciada pela opinião dos outros. Então, Elias, o que eu faço com essas identidades? O que eu faço com essa identidade? Identidade 1, que Deus fala de mim. Sabe o que eu faço com isso? Eu aceito. Pronto. O que eu faço com o que Deus falou a meu respeito, Elias? Eu aceito. Deus falou que eu sou imagem e semelhança dele. Eu aceito, Pai, eu sou sua imagem e semelhança. Deus falou, você vai dominar a terra. Amém, Senhor. Eu vou dominar a terra. Eu aceito. Não viver aquilo que Deus falou para você é resistência. Você está sendo resistente contra a palavra de Deus. Ao seu próprio respeito. Você só se fere. Você joga em você mesmo as maldições. Você joga em você mesmo o não desfrutar das bênçãos. Deus falou para você, você é amado. Amém, Pai, eu aceito. Pronto, é só aceitar. Porque se Ele falou, já é. Deus, eu aceito então que eu vou pisar em serpentes e escorpiões. Aí vem a serpente. Serpente no mundo espiritual, os demônios. Vou para cima. Porque Deus falou para mim. Ele é assim que eu faço com a minha segunda identidade, que é o que os meus pais falaram a meu respeito. Você analisa o que Deus falou. Você analisa o que os seus pais falaram e você ressignifica, baseado naquilo que Deus falou. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Seu pai disse assim, e se você está aí, receba isso na sua casa. Se você ouviu palavras de maldição dos seus próprios pais, converta para aquilo que Deus falou para você. Seu pai falou para você, você é um burro. Desculpa o termo. Você não vai conseguir nada. Olha o que Deus fala para você, Jeremias 9:11. Jeremias 9:11. Olha só. Não é esse não. Não é esse versículo não. Falei errado. Mas a palavra do Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que eu desejo a você. É isso que Deus fala para você. Não interessa, seu pai falou, você é um burro, aí você fala, eu sou um burro porque meu pai falou que eu sou um burro. Mas seu Deus falou para você, eu sei os pensamentos que tenho sobre você, são pensamentos de fazer bênção, de trazer coisas boas, não são pensamentos de maus. Aí seus pais falam para você, você é um erro, ninguém te ama, ninguém gosta de você. Olha o que Deus está falando para você, para a sua identidade. Salmo 139:14. Acho que esse versículo agora está certo, né? Salmo 139:14. Só coloquei a referência, não coloquei. Obrigado. Olha só, o salmista está falando: eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu tenho plena certeza. Quando o salmista escreveu isso, ele estava reconhecendo a forma que o Senhor criou ele, que é a forma que ele criou você. Sabe como Deus te criou? De modo especial e admirável. Então não interessa se alguém falou para você, você é um erro. Eu não sou um erro, eu sou especial
eu sou admirável, porque Deus me criou assim. É o que Deus fala ao seu respeito. Então, eu pego aquilo que meu pai falou ao meu respeito. Não é desonrar os seus pais, presta atenção. E honrar os seus pais também não é aceitar tudo que ele fala. Honrar o seu pai é aceitar ele do jeito que ele é. Mas enfim, isso é outro assunto. Senão vai prolongar mais, né, a mensagem. Mas seu pai falou para você algo que é contra aquilo que Deus falou para você, aceite aquilo que Deus falou a seu respeito. Porque tem gente que carrega traumas a vida inteira porque o pai plantou, ou a mãe plantou, uma palavra de maldição, uma palavra ruim. O pai olha para o filho e fala, você não vai dar certo em nada. Pronto, entrou aqui, veio para o ouvido, veio para a mente, criou raiz, desceu para o coração. E a pessoa fica a vida inteira, eu não vou dar certo em nada. Criou uma identidade fracassada, identidade errada, identidade fora daquilo que Deus falou. Elias, e o que eu faço com a cultura do meu país? Você vai adequar ela, se faz sentido ou não com a palavra de Deus também. Por isso que é importante, a Bíblia fala errar por não conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O jeitinho brasileiro, vou dar um jeitinho aqui. A palavra é contra a palavra, então não vou dar jeitinho nenhum. Carnaval, é a cultura do meu país, sexo, a reveria, mas está contra a palavra, então não vou seguir a cultura do meu país. A cultura do meu país fala, eu vou ficar, antes de namorar, antes de ter um compromisso, eu vou ficar para fazer um test drive, mas é contra a palavra, então não vou fazer isso. A cultura do meu país, eu vou sonegar imposto, todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo, eu sou filho de Deus, vou agir conforme Deus quer que eu haja. Então eu olho para essas coisas do meu país, da minha cultura, e eu confronto com o quê? Com a palavra. Porque senão a minha identidade é formada baseado naquilo que eu aprendo. O que você aprende na sua cultura? Você veio do macaco. Não, eu sou criação de Deus. Os animais foram criados no 5º dia, eu fui criado no 6º, então eu não sou animal, eu sou filho. Aprende essa. Se você é fruto do macaco, aí é uma escolha sua. Eu aceito quem Deus falou a meu respeito e Deus fala que eu sou filho. Amém? Então, o que eu faço como a forma que eu me vejo, Elias? O que eu vou fazer com isso? Ninguém melhor que você para falar quem você é na terra. Pronto. E como que eu reflito a forma com que eu me vejo? Aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço reflete a forma que eu me vejo. Se eu me vejo como filho, eu vou agir como filho. Se eu me vejo como amado, eu vou agir como uma pessoa amada. E é muito interessante que a forma com que eu me vejo se transforma na forma que eu vou agir e é a forma que eu vou ver as pessoas também. Olha só, Mateus 22:39 fala, amai o próximo como a ti mesmo. Olha só, ou seja, eu enxergo a mim mesmo e eu me amo porque eu sou amado. Logo, eu consigo transcender esse amor de mim mesmo, que Deus colocou por mim, para o próximo. E aí eu já não consigo mais enxergar o próximo com maus olhos. Eu consigo enxergar o próximo com amor. Logo, eu não consigo mais olhar para o próximo e rejeitar as necessidades dele, porque eu vou enxergar ele em amor. Está entendendo? Ou seja, eu preciso fazer com que a forma que eu me veja gere resultado na vida das pessoas. Porque senão, de fato, eu me torno um ser orgulhoso. Se eu tenho conhecimento e eu não transbordo na vida das pessoas conhecimento, eu vou achar que eu sou o gênio da lâmpada, que sei todas as coisas e não acrescento nada na vida de ninguém, e eu me torno um orgulhoso. Se eu tenho posses e eu não faço bem com elas, se eu não... eu me torno um vaidoso, eu sou o dono de todas as coisas, eu começo a me ver assim. Então a forma com que eu me vejo gera resultado na vida das outras pessoas. Se não gerar resultado na vida das outras pessoas, eu estou me vendo da forma errada. Ou como fraco demais, ou como soberbo demais. Quando eu mudo a forma de me ver, eu mudo a forma de ver as pessoas. Então eu falei sobre a forma que Deus te vê, a forma que seus pais te vê, a forma que a sua cultura, o seu país colocou em você, a identidade que a sua cultura, e a forma com que eu me vejo, e agora assim, a quinta identidade, a forma que as pessoas me veem. Neemias
capítulo 6, vou ler do 5 ao 8, diz assim: Na quinta vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta, ou seja, uma carta que pode ser lida para todos, e dizia o seguinte: existe um boato entre as nações vizinhas, e Gesem confirmou que você e os judeus planejam se rebelar, e por isso estão construindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre uma notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem o seu respeito. Olhem ao rei Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Então Neemias, eu lhe respondi: nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Tchau. A forma como as pessoas me veem não importa. Pode até ser importante, mas não é essencial. Então sempre vou olhar essas coisas pelas duas margens. É importante ou é essencial? Ou seja, faz parte da minha essência, é isso? Por que que não importa? Claro, por exemplo, é importante a forma que seus filhos te veem. É importante. A forma que seu cônjuge te vê, a forma que seus pais te vê, mas também isso depende da fase. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando você é pequeno, é importante a forma que o seu pai te vê. Quando você se torna homem, não é tão importante assim. Por quê? Porque se torna importante a forma com que seu filho te vê. Ele parece estar falando contra os pais hoje, né? Mas vocês estão aqui, estão entendendo, né? Gente, é assim, tá todo mundo... As poucas pessoas que estão aqui estão de máscara. Então eu não tenho feedback nenhum. Eu não sei se está boa a mensagem, eu não sei se está compreensível, tá? Obrigado, querido. Obrigado. Aí é complicado, né? Pregar aqui assim. É live, né? É live. Então vocês estão em casa, espero que vocês estejam entendendo. Ou seja, a forma com que as pessoas falam ao meu respeito não importa se eu estou alinhado com a forma que Deus falou para mim. Se não entendeu, então vamos lá. Estou fazendo algo que o Senhor falou para eu fazer. Alguém chega para mim e fala assim: você está fazendo isso porque você quer se aparecer. Não te interessa. Poucas. Porque senão eu vou viver baseado sempre na opinião alheia. E quando eu vivo baseado na opinião alheia, eu não me preocupo em fazer aquilo que Deus falou para eu fazer. Quando eu vivo baseado em opinião alheia, eu sempre respondo aquilo que meus pais falaram sem filtrar. Quando eu aceito a opinião alheia, eu não analiso a cultura do meu país. Porque a cultura do meu país é de sexta-feira à noite na faculdade, todo mundo ir para o barzinho. E se eu não for, a opinião deles a meu respeito é que eu sou um bobalhão. Só que a opinião deles não me importa. O que me importa é o que Deus pensa a meu respeito. Se eu me preocupo com a opinião alheia, a forma com que eu me vejo tanto faz. Porque afinal eu estou fazendo tudo para agradar os outros. Se eu sempre escuto a opinião alheia, eu só vou dar valor àquilo que vier de opinião das pessoas. E aí você parece uma barata tonta. Por quê? Alguém falou que fazer isso é legal, você vai lá e faz. Aí alguém falou que outra coisa é legal, você vai lá e faz. Mas Deus está falando para você, não faz isso. Mas está todo mundo fazendo, Deus. Está todo mundo falando, Deus. A opinião dos outros não deve ser levada em consideração se for contra ou fora da opinião de Deus. A sua identidade está errada quando você só dá valor naquilo que as pessoas estão achando. A pessoa falou: qual que deve ser a sua resposta? Ah, você é um burro. Não, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ponto final. A pessoa falou: ah, você é feio. Não, eu sou bonito, rapaz. Eu me vejo bonito. Minha mulher me vê bonito, né? Amém. Minha mãe me vê bonito, então a sua opinião não me importa. Né? As pessoas que têm identidade bem resolvida, elas não se ofendem. Essa é a verdade. Porque elas já ouviram o que Deus falou a respeito dela. Ela já se vê como Deus a vê. Então, a que mais importa? A identidade que mais importa? O que Deus falou a meu respeito. A imagem que menos importa?
a identidade que menos importa é o que as pessoas falaram ao meu respeito. Quando eu sou curado na minha identidade, eu me torno inabalável. As opiniões não me abalam mais. E aí existe até uma diferença entre opinião e conselho. Por quê? Isso é pra vida, tá? Opinião, o que é opinião? Opinião, geralmente, quem dá não está comprometido com o resultado final. Você está fazendo uma coisa para você, para o seu futuro, vamos lá. Aí vem alguém e fala assim, eu posso dar uma opinião? Mas a pessoa não está comprometida com o resultado final. Daqui 1 ou 2 anos, essa pessoa vai sumir da sua vida, e quem vai segurar a bucha e o B.O. é você. Então a opinião é coisa que não se dá, porque a pessoa não está comprometida com o resultado final, ou que não se ouve. Agora é diferente de um conselho. Conselho não é algo que alguém me dá, é algo que eu peço. Eu vejo alguém que tem resultado significativo naquilo que eu vou fazer e vou falar assim, você pode me dar um conselho? Cuidado quando você estiver fazendo alguma coisa, você, vai dar uma opinião? Não. Vai dar para Noé. Quem é Noé? Noé da sua conta. Agora eu vou pegar um conselho. Eu pego o meu líder, referência em família, falo, eu preciso de um conselho com relação à minha família. Eu pego um bom profissional e falo, eu preciso de um conselho com relação a esse negócio que eu estou montando. Entende? Porque senão, tudo que eu for fazer vai depender da opinião dos outros. E se fulano não gostou? Não, tô nem aí, porque Deus falou para eu fazer assim. É verdade. Porque senão a nossa identidade fica deformada. Se você só se preocupa com a opinião alheia, você não se torna independente espiritual, você não se torna independente emocional e você não se torna independente intelectual. E para você ser independente espiritual, ou seja, eu sei o que Deus está falando a meu respeito porque eu busco, então eu sei o que Deus está falando a meu respeito. Independência intelectual, eu vou estudar aquilo que eu sei que tem coerência com aquilo que Deus já falou. Eu estou emocionalmente estruturado, então não interessa o que as pessoas falam. Um monte de gente já fala assim que eu falo demais. Quando eu começo a pregar, eu não paro. Isso não me interfere mais. Vou pregar aqui até meia-noite. Brincadeira, não vou não. As pessoas falam assim, Elias, mas suas piadas é muito besta, moço. Para de fazer piada. Toda pregação eu faço uma piada. Fiz a piada do Noé, teve gente que fez assim, meu Deus do céu, não faz isso. Então, né, você vê. Aí, por quê? Eu vou fazer piada do Noé. Também? Brincadeira. Eu espero que vocês tenham entendido. A questão da identidade eu vou recapitular. O que Deus falou a meu respeito, eu aceito. O que meus pais falaram a meu respeito, eu ressignifico de acordo com o que Deus falou. O que minha cultura está me ensinando, eu filtro. A forma com que eu me vejo deve se espelhar da forma com que Deus me vê. E a opinião das pessoas, eu não me torno dependente disso. Assim, eu vou ter a minha identidade, de acordo com o que Deus pensa de mim. E aí, em todas as áreas. Mais de ti, menos de mim, menos dos outros.